Pessoal, e aí para vocês que estão nos escutando agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Sertão de Lutas, nosso terceiro, e começamos de uma maneira diferente, porque a situação é grave, é séria, estão ocorrendo vários despejos no Brasil nesse exato momento. Exemplo disso é a região de Simões Filho, aqui na Bahia, mas também tem no Distrito Federal, está tendo no Norte, está tendo no Sul, e não tem espaço para as famílias terem um mínimo de dignidade, apesar de estarmos passando pelo pior momento da pandemia. Estão chegando a 3 mil mortes diárias. É um projeto de genocídio, de fato. E o Estado, ele cumpre um papel que é de propriedade privada, que tem que ser defendida. E isso está sendo potencializado ao extremo com a pandemia. Então, conversamos hoje com Juliana Santos, ela que é do MSTB, Movimento de Luta por Moradia aqui na Bahia, e foi uma conversa interessante para ela falar o que está acontecendo nesse exato momento. Inclusive, ela veio de uma correria que estava justamente encontrando essas famílias e tentando lutar com todas as forças, assim como os coletivos, os movimentos que estão apoiando esse projeto. Defesa da moradia é uma luta e é isso que nós vamos conhecer no episódio de hoje. Mas temos alguns recados. Então, eu, Ailton, também conhecido como Mestrinho, fiz parte aí dessa entrevista com Juliana, assim como o meu companheiro aí que está conosco. Diga aí, grande mestre. Olá, pessoal. Olá, Sertão de Lutas. Olá, Ailton. Me chamo Anderson Pimenta. Junto com você, tivemos uma conversa extremamente importante com a companheira militante do MSTB, Movimento Sem Teto da Bahia, Juliana Santos. A Juliana trouxe para a gente aqui do Sertão de Lutas uma narrativa das mais importantes que eu ouvi nesse ano de 2021, porque não estávamos no âmbito da teoria ou da abstração das lutas sociais, estávamos no calor das ocupações. Né? A entrevista com a Juliana Santos é a impressão que se tem de que você está ali na ocupação, você está ali lutando concretamente pelo direito de ter um teto durante a pandemia, concretamente pelo direito de ter uma luta digna, a luta por um direito assegurado na Constituição Federal, mas que, infelizmente, o judiciário, aquilo que você citou durante a entrevista, Ailton, o judiciário contra a justiça. Né? Então, esse episódio é um episódio marcante, um episódio simbólico, e peço que vocês escutem com bastante atenção e interaja conosco do Sertão de Lutas, com o MSTB também nas redes sociais. Sertão de Lutas está nas redes sociais. Escuta o nosso podcast, indique, porque uma das formas de contribuirmos com as lutas sociais é amplificarmos as vozes dos lutadores e lutadoras. Então, amplificar a voz da Juliana, do Movimento Sem Teto, que estão passando aí por despejo durante a pandemia, contribuir também com a luta social. Então é isso, tenhamos um excelente episódio. E nós estamos aí nas plataformas de áudio, eu acho que você já consegue nos escutar, independente de qual é a sua, você já consegue nos encontrar por ali. Porém, nós estamos numa luta também, que é a nossa luta para poder ter uma melhor qualidade, mínima que seja. Os nossos episódios passados têm sido uma dificuldade muito grande para manter uma qualidade do áudio, para editar. Não está fácil, pessoal. Os servidores também estão aí, né, chegando no limite de armazenamento gratuito. Mas, enfim, é a luta que segue. Então, para aquela pessoa que acredita e que está reconhecendo a importância de conhecer essas pessoas, assim como Juliana, assim como Joelson, assim como Jonatas, pessoas que estão numa luta constante, que não para, independente de pandemia. Infelizmente, elas também estão se colocando em risco para defender o direito dos movimentos que elas estão ali, daquelas pessoas, daqueles sujeitos, né? Mulheres, homens, crianças, idosos que estão na luta para manter a sua dignidade, elas estão lá na rua nesse movimento. Então nós queremos conhecer mais pessoas, queremos chegar mais longe e construir de fato esses laços para fortalecer não só a comunidade com esses movimentos, mas os movimentos em si, conhecermos um pouco. Tem muita gente lutando por aí, tem muita gente para conhecer e precisamos e podemos fazer isso com a melhor qualidade. Portanto, estamos no Apoia-se. Quem puder conhecer, dá uma espiada, vocês vão ver que tem várias categorias, começando pelo Sertão Solidário. A partir de R$5 mensais, você já consegue fazer uma pequena revolução e nos ajudar em fortalecer esse projeto. É isso, agradeço. Se não puder contribuir, se não puder ajudar, divulgue,
para a sua amiga, para seu amigo, para quem puder, chegue até elas, ok? Então vamos fortalecer e chegar cada vez mais longe. Vamos lá, agora então, conhecer um pouco mais da realidade dessas famílias, dessas 340 famílias que estão nas ocupações de Simões Filho, ameaçadas a qualquer momento de serem despejadas. Então, estamos aqui agora com Juliana Santos. Ela que é militante do MSTB e ela está aí passando por uma forte trincheira. Ela está como uma guerreira, porque acabou de chegar aí numa correria, estava inclusive em trânsito. Começou agora, né, a entrar aqui na gravação para poder falar um pouco sobre a situação de Simões Filho e da luta dela. Mas em primeiro passo aqui, o primeiro momento que a gente espera é que a própria pessoa ela se apresente, né, que já é uma tradição nossa. Então, Juliana, para quem não te conhece, quem é você, companheira? Primeiro, boa noite, gratidão pelo convite da gente poder, né, falar sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades e as nossas vivências nesse território. Eu sou Juliana Santos, sou militante do MSTB há mais de 16 anos. Sou fruto da formação política do Movimento Sem Teto da Bahia, que é uma coisa que a gente aposta muito para a nossa juventude. Sou professora da educação básica da rede pública e sou coordenadora também na rede pública aqui do estado da Bahia. Mas antes de ser essa pessoa que eu sou hoje, eu sou uma mulher e filha de um vendedor de picolé, de uma mãe que trabalhou no mercado informal a vida toda, então que precisou sobreviver sendo empregada doméstica, faxineira. Então eu falo desse lugar, que é um lugar da opressão vivenciada desde a infância, e que, de alguma forma, meu corpo começa a circular por outros territórios, que são territórios importantes, através da aprendizagem da luta e através da educação, mas eu ainda sou esse corpo subalterno. Perfeito, Juliana. Aqui quem fala é o Anderson, aqui do podcast Sertão de Lutas. Boa noite, um prazer falar com você. Queria que você contextualizasse para quem vai acompanhar, para quem está acompanhando o nosso podcast, esse cenário das lutas, principalmente desses últimos dias. Nós sabemos que o movimento de ocupação tem um trabalho de base que não é de agora, mas essa semana, principalmente nesses últimos períodos, nós estamos acompanhando nas redes sociais um enfrentamento que vocês estão fazendo por conta de despejos, ou tentativa de despejos por parte do poder público. Qual que é o contexto? Por que está acontecendo em Simões Filho? Por que nesse momento duríssimo de pandemia, onde nós temos uma média de mais de 2.000 pessoas mortas por dia neste país? E por que está acontecendo agora? E por que vocês estão enfrentando isso aí em Simões Filho? Essa ideia das ocupações na cidade de Salvador, né, e aí nas grandes cidades do Brasil inteiro, é uma luta principalmente das mulheres negras que estão aí nessa base dessa pirâmide. O direito à moradia não é garantido para nós, que é o direito da dignidade humana, porque o mínimo que você precisa para sobreviver é ter um teto para colocar seus filhos, e esse direito historicamente é negado. Então, essa ideia de ocupar, né, na última medida, no desespero, ou na ação de confrontar o poder público do direito que nos é negado, é um processo aqui na cidade de Salvador. A cidade de Salvador é toda construída a partir dessa luta. Então, nós temos aqui bairros inteiros, né, bairros assim enormes, bairros próximos de áreas valorizadas da cidade, que foram construídas a partir dessas ocupações, a partir dessa luta. A ocupação, né, que a gente está aí vivendo esse dilema de enfrentamento, de reintegração de posse, mesmo nesse período de pandemia, que é um período que existe uma campanha, né, de saúde a nível nacional e internacional, que dizem que as pessoas fiquem em casa,
Mas você vai ficar em que casa se você não tem casa? Fica em casa só é para quem tem casa, né? E aí, a gente foi surpreendido nesse período por uma reintegração de posse na ocupação Alto da Conquista, que é uma ocupação que a gente já tem aí há quase 15 anos. A gente chega lá no final de 2000, no final de 2007, nessa ocupação. E é uma ocupação que tem uma história, uma trajetória de muita luta, das pessoas investiram muito naquele território, construíram, né, a territorialidade, a comunidade do bem viver. É uma comunidade muito pacífica, muito tranquila, onde as pessoas se conhecem, onde as crianças brincam na rua, onde todo mundo conhece todo mundo, onde falta um pouquinho de açúcar. Na casa de uma pessoa, você tem sempre uma vizinha para te acolher, para tomar conta das crianças, na questão de saúde também. Então, essa é uma comunidade consolidada. A, a princípio, quando a gente ocupa essa comunidade, foi uma ocupação espontânea de algumas pessoas da comunidade. Quando eu trabalhava lá em Simões Filho, o pessoal sabia que eu já era militante do MSTB, e minha irmã foi ocupar lá na ocupação Alto da Conquista, ela me chamou. E aí, no final de 2007, eu tive o primeiro contato. Então, ela ocupou uma casa. Por que uma casa? Não era uma casa terminada, era uma casa inacabada. Porque até então, o que era dito para nós e para toda a comunidade de Simões Filho é que aquele terreno era para ser construído um conjunto habitacional, que realmente foi iniciado, mas foi abandonado. Eles só construíram as primeiras casas na primeira rua. As outras casas ficaram anos para ser construídas. As pessoas com a necessidade de morar ocupam aquelas casas, né, inacabadas, e minha irmã ocupou. Logo depois, né, a comunidade foi se formando, as outras pessoas chegaram, foram ocupando, e o movimento aí entra para dar suporte a essa ocupação que aconteceu de forma espontânea a partir da luta dessas mulheres que estavam ali. Minha família, meus pais chegam depois, um pouquinho depois também, e ocupam outra casa, sendo que as casas eram inacabadas. Por exemplo, a casa que meu pai ocupou não tinha banheiro, não tinha telhado, tinha pelo menos meio metro, né, de bloco, de carreira de bloco. Então, era praticamente no chão a casa, não era uma casa, né, era inicialmente uma casa abandonada. E aí, nós ocupamos, consolidamos lá, então hoje tem rede de água, tem rede de esgoto, tem energia elétrica na comunidade, né? Eu saí de lá agora há pouco e aí tinha um caminhão jogando borra de asfalto, porque a própria comunidade se organizou, porque lá não é asfaltado, mas a gente precisava de uma ajuda nesse sentido, então tinha um caminhãozinho lá da comunidade mesmo, comprou umas borras de asfalto lá para colocar. Então, é uma comunidade consolidada. Depois aconteceu a ocupação Marielle Franco. A ocupação Marielle Franco, ela vinha também sendo ocupada um terreno ao lado dessa ocupação, Alto da Conquista. Ela foi sendo organizada aos poucos, né? E aí, aproximadamente 5 anos, ela ganha formato de ocupação. E aí, há 2 anos e pouquinho, mais ou menos, logo quando Marielle falece, a gente faz a reunião e coloca o nome da ocupação Marielle Franco. Então, são duas ocupações. Uma com aproximadamente 60 famílias que já moram em casas de alvenarias, pessoas que construíram, né, colocaram todo o seu suor, seu sangue para reformar, para ajeitar sua casa, para fazer um quarto para os meninos, para colocar um telhado, para fazer um jardim durante esses 15 anos. E as outras pessoas que ainda estão aí em casa hoje, por exemplo, que eu participei lá com a ouvidora geral do Estado, Sirlene Assis, que foi lá conhecer nossa realidade. Então, a gente ainda via casa que só tinha um vão, casa de taipa, né, que é aquela casa feita de barro e com espal de bambu, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vivem em áreas periféricas já viram. Então, a gente passou hoje por casas assim, a gente passou por casas de frande, casas que
são produto de reciclagem, de reutilização de material que é jogado fora. Então, a gente viu uma casa hoje que estava com as paredes ainda de frande, conhecemos algumas casas sem banheiros. Eu já conheço essa realidade, porque eu estou no dia a dia lá, mas foi essa a nossa realidade apresentada na ouvidoria. E a nossa realidade é que esse juiz, que é um juiz novo na cidade, ele chega, né, transferido de outra cidade, ele não conhece a nossa realidade, ele não conhece a nossa luta, não conhece a comunidade, e ele, em menos de, em 2 linhas, ele deferiu uma liminar de reintegração de posse, com uma questão que era uma liminar antiga, uma liminar de 2009, e manda ser cumprida, que seria uma liminar para as casas. E como o suposto proprietário, ele apresenta todo um documento, né, dizendo que ele é dono de uma poligonal assim enorme que abrange as duas ocupações. Então, a gente acredita que a liminar ela vai ser efetuada, se for efetuada, será para as duas ocupações, tanto para Marielle Franco, que é uma ocupação mais recente, tanto para Alto da Conquista, que já está aí há quase 15 anos. Porque ele pegou a documentação antiga que o proprietário, o suposto proprietário das terras tinha apresentado, e ele mandou cumprir essa liminar antiga. O advogado do Despejo Zero, Paulo, doutor Paulo, que também está acompanhando nosso caso, da campanha Despejo Zero, ele disse que ele usou o termo ressuscitou uma liminar antiga e, em 2 linhas, mandou ser cumprida agora, nesse período de pandemia, assim. É uma barbárie, é uma crueldade, é humilhante, assim. Hoje eu estou na ocupação esses dias todos, então cada relato, os relatos são relatos muito fortes, pessoas que dizem, eu não estou conseguindo dormir, né, porque desde quando eu escutei isso, eu não consigo mais dormir, porque eu não tenho para onde ir, né, para onde é que eu vou com meus filhos, né, é uma realidade muito de mãe solo, então, de pessoas que vivem do mercado informal, que a gente está vivendo um lockdown aqui na cidade de Salvador, na cidade de Simões Filho, que está tudo fechado e as pessoas não têm. Hoje eu escutei um relato de uma pessoa que vende na praia, mas as praias aqui em Salvador estão fechadas. E a gente está sem essa questão do auxílio também, que foi um auxílio que foi um paliativo, porque na realidade não dá conta, para visto do preço da cesta básica, das dificuldades, né, que as pessoas já enfrentam no seu dia a dia. Mas eu vi hoje pessoas dizendo, eu estou vivendo com R$ 300 no Bolsa Família. E outras pessoas dizendo, eu não tenho o que comer, eu não tenho nada hoje para comer em casa, eu só tenho um arroz. Então, foi esses os relatos, assim, que a gente passando de casa em casa, com a ouvidora do Estado, foi a ouvidora da Defensoria Pública, né, do Estado da Bahia, foi esses relatos que a gente escutou hoje. Então, isso é muito chocante, assim, para nós. Para mim, que estou há muito tempo na ocupação, vivendo, que já morei na ocupação, porque eu morei num período nessa ocupação, e que minha filha fica constantemente lá na casa de minha mãe, e que ela também é uma pessoa que está na militância, está na coordenação, no trabalho de juventude nas duas ocupações, para a gente é muito forte, assim, muito doloroso. É um período que eu posso dizer que a palavra é devastador. A gente emocionalmente a gente está esgotado, porque a gente já está labutando com a pandemia já há muito tempo, tentando dar um suporte de alimentação, tentando dar um suporte mínimo de água, porque nas nossas comunidades a água não chega, então a gente fez um trabalho imenso para conseguir colocar tanques de água para que as pessoas pudessem minimamente higienizar as mãos, e a gente teve uma parceria boa aí com a UFBA e com a Fiocruz, em um projeto, né, voltado para a saúde, para que as pessoas tivessem água para lavar suas mãos, que é uma realidade que acontece, né, nas ocupações. Não chega água, porque a água é feita chega de forma informal, e aí muitas vezes não chega de dia, só chega de noite, lugares que não cai de forma nenhuma, e as pessoas ainda têm que carregar água.
Então, essa é a nossa realidade, é uma realidade dura mesmo, é uma realidade muito impactante, assim, são relatos muito difíceis de escutar. E a gente se sente pressionado, assim, a dar uma resposta a isso politicamente, que é a resposta da gente fazer as nossas manifestações, a nossa ação direta, para a gente ser escutado, mas a gente também está no meio de uma pandemia. Nessa semana eu venho essa semana toda, desde que a gente recebeu a notícia na terça-feira, na quarta-feira eu já estava na ocupação, quarta, quinta, sexta, sábado, fazendo uma reunião com a comunidade. Hoje eu fui passar a procuração do advogado, então a gente acabou aglomerando, né? A gente foi obrigado a aglomerar, como eu coloco no vídeo. Por que nós fomos obrigados a aglomerar? Porque a gente precisa ser escutado, a gente precisa, né, minimamente enfrentar isso aí, enfrentar que é um poder muito grande, que é o poder do Estado, é o poder da caneta de um juiz, que é uma autoridade máxima, mas o nosso direito da Constituição também, que está lá escrito, que todos temos direito à moradia, esse direito pode ser violado o tempo todo. Esse direito pode ser negado, historicamente negado, a essas mulheres, a essas crianças. Então, a gente está aí nessa luta, que é uma luta muito difícil, e a gente precisa mesmo que as pessoas compartilhem, que as pessoas se coloquem, né, à disposição, que sejam minimamente humanas nesse sentido, porque a gente não pode, em momento nenhum, colocar pessoas na rua. As pessoas precisam de um teto, as pessoas precisam de uma cama. É o mínimo que uma sociedade que se diz democrática pode oferecer às suas crianças. Então, nesse momento de pandemia, é um problema ainda mais severo, porque você está, muitas vezes, colocando essas pessoas em risco eminente de morte. Então, pensar nesse momento, como a gente pode reverter isso, que é um processo também que a gente está tentando com a Defensoria Pública, com os advogados militantes, que já são militantes do movimento, mas é um processo difícil e é um processo de incertezas também, né? Tem a possibilidade de tentar reverter, até de sensibilizar a opinião pública e a justiça, porque é um momento muito complicado, mas tem uma possibilidade real que a gente vive hoje é com a faca em cima da cabeça, assim, porque uma espada em cima da cabeça, porque a realidade real é que a qualquer momento a gente realmente pode sofrer o despejo. Nossa, tão forte o que você nos diz, né? Que de fato, enquanto muita gente, né, simplesmente é uma tortura para ela ficar na casa dela, muitas querem sair, querem comemorar, querem celebrar, muitas pessoas elas não têm o mínimo para poder manter a dignidade e o pouquinho da dignidade é ter um teto. E esse teto está sendo ameaçado. Inclusive, uma questão que fica aqui, você mencionou que uma comunidade tem 60 famílias. Ao todo, juntando as duas ocupações, quantas famílias estão correndo o risco de perder sua morada? A nossa contagem é 340 famílias, mas, como eu falei agora há pouco, tem uma parte da comunidade da Alto da Conquista que receberam casas, eles foram contemplados pela prefeitura, e tem uma parte, que é a parte da Rua Y, que a gente nunca contou, porque eles não ocuparam, eles foram contemplados pela casa da prefeitura. Mas no processo jurídico agora, tem essas famílias da Rua Y também, o processo abrange essa comunidade pela poligonal que foi colocada de reintegração de posse. Aí a gente vai procurar, não, mas as pessoas foram contempladas, então tem um documento? Não. As pessoas foram contempladas pela prefeitura, porque tinha uma lista de contemplação na época, mas as pessoas receberam a casa, mas nunca receberam nenhum documento formal da prefeitura. Então, a gente tem essa história, que é uma história real, mas é uma história que a gente está buscando as provas para comprovar agora. Então, tem essas pessoas, essas famílias. Então, a gente está contando com a ocupação Marielle Franco, Alto da Conquista, 340 famílias, mas a nossa realidade ainda é um pouco maior, porque ainda tem essas outras pessoas que eram contempladas e que a gente não contava como moradores de ocupação.
a gente está na contagem, a gente não conseguia ainda parar para contar, mas tem cerca de mais 22 casas, enfim. Então tem casas hoje tem casa que as pessoas já bateram laje, porque a nossa galera é uma galera muito do corre, galera que sabe fazer esses serviços, sabe? Já é os marceneiros, a galera que são os mestres de obras, né? Então elas vão ali labutando e construindo sua casa. Então a gente já tem hoje casas que as pessoas investiram, né? Suas rescisões de trabalho, que com muito suor foi economizando, colocando no bloco, aqui, ali, fazendo um muro, colocando uma pia. E porque aqui é quase 15 anos, né? A pessoa investiu nesse sonho, Uma construindo vida, né? isso. É uma vida, é uma história assim de luta para as pessoas conseguirem isso, porque tudo é muito difícil nessa cidade, nesse país, né? Para as pessoas pobres é muito difícil você conseguir construir algo. Então hoje a gente viu, por exemplo, uma pessoa que diz: ó, eu comprei aqui, consegui de doação esses blocos que tinha lá menos de um milheiro de bloco, e a única coisa que eu tenho na minha vida é esses blocos aí que eu ia fazer um muro. Eu não tenho mais nada, porque realmente essa pessoa mora em uma casa de madeira. E ela estava querendo fazer um muro com aqueles blocos que recebeu do sede. Isso é a única coisa que eu tenho na minha vida, é esses blocos. Que a E pessoa agora eu conseguiu, não né? posso construir como é isso. A gente via muitos anos, a gente tinha uma escolinha de madeira, e agora a gente conseguiu, com um apoio de uma instituição, que doou um pouco de recurso para a gente, e com muito apoio da comunidade, a gente conseguiu fazer uma escola de bloco. Então, em todo o trabalho, assim, em mutirão, voluntário na pandemia, e as pessoas que recebiam auxílio, dava 20 conto, dava R$ 70, comprava um saco de cimento, dava uma telha para construir nossa escola, e a gente está lá com a escola praticamente terminada, e a gente recebe essa notícia, assim, é uma notícia devastadora, assim, a gente consegue levantar nossa escola de bloco, porque antes era de madeira e molhava, e agora a gente recebe essa notícia, até pensando muito que as nossas crianças estão sem aula, estão sem nenhum contato com o processo educativo nesse período, assim, já vai para 2 anos, né, porque as crianças da classe média, ou as crianças que minimamente os pais têm condições de estudar em escola particular, elas estão tendo alguma alternativa à aprendizagem, mesmo a alternativa à distância, mas as nossas crianças da rede pública, elas não têm alternativa nenhuma, até porque a nossa realidade, infelizmente, é de muitas pessoas ainda, adultos, que não sabem ler, que não teve, né, teve seu processo de escolaridade interrompido. Então, hoje, por exemplo, eu estava fazendo a lista para procuração do advogado, e tinham várias pessoas que não conseguiam assinar nenhum nome. Então, como é que essas pessoas vão dar minimamente suporte aos seus filhos? Então, a nossa escola é para tentar, né, dar esse suporte educativo. A gente fez uma campanha para as nossas crianças, para arrecadação de livros de literatura infantil, pensando nessa escola. Então, os livros chegaram, a gente conseguiu muita doação de livro, quase 600 livros de literatura infantil, para começar a fazer uma maleta viajante para favorecer, de alguma forma, o contato com a leitura a essas crianças. E aí a gente agora é surpreendido com tudo isso. Então, assim, é um momento muito, muito, muito duro, assim, que a gente está vivendo. Um momento muito difícil, assim, vocês não conseguem imaginar como é a carga de emoção diária dessas pessoas, porque a vida já está tão difícil. E aí vem essa possibilidade, que é uma possibilidade tão cruel, tão desnecessária, porque é um terreno que estava lá abandonado há anos, muitos anos. E é um terreno muito grande também. Então, assim, ter esse suposto dono, mas a gente vai ter que levantar, por exemplo, se ele paga o IPTU daquela área, porque é uma área tão grande que ele colocou que ele é dono, e era uma área assim que não tinha cerca, que não tinha nenhum muro, que não tinha nada durante mais de 50 anos. E agora, quando a gente ocupa, quando a gente dá uma função social, quando a gente constrói a vida, quando a gente constrói uma comunidade em apenas 2 linhas, um juiz
manda as pessoas saírem, e as nossas vidas, que não é só vida. Nós não somos folhas soltas, nós temos histórias. Nossas histórias não podem ser apagadas como se fosse escrita de lápis. A gente tem história, a gente tem emoções, a gente constrói a nossa vida no nosso território. Uma coisa é você mudar porque você quer, outra coisa é você mudar porque você não tem onde ficar, ou porque você é obrigado. Nosso chão, nosso lugar, ele conta a nossa história, né? Nosso corpo nesse território, ele é formado de vínculos, ele é formado de relações. É o ser humano que dá sentido ao lugar. Então, a gente não tem como, não tem a possibilidade de a gente sair daquele território, porque ali não é apenas um chão, não é apenas um chão, ali é a nossa história, é a nossa vida. Então, não tem essa possibilidade para a gente, é uma possibilidade irreal, é a nossa própria vida, é a nossa própria história. As pessoas não podem apagar nossas histórias, nossos vínculos afetivos, como se fosse nada, como se a gente simplesmente fossem coisas que podem ser deslocadas. E nós não somos isso. Nós somos seres humanos que construímos muito nessa cidade, que construímos vidas com muita luta. Cada bloco de uma casa, cada pallet, cada madeira, cada telha, as pessoas conseguem com muita luta, com muito suor, porque é muito difícil você ganhar o dinheiro nesse país. Você tem que trabalhar muito para conseguir ter alguma coisa. Então, assim, a gente está vivendo realmente dias, a palavra que me vem à cabeça são dias devastadores, porque a gente já tem tantos problemas de saúde, pessoas perdendo suas vidas, pessoas com famílias e familiares internados, pessoas como eu, por exemplo, que sou hipertensa e cardiopata, e que tenho que me aglomerar, obrigada a aglomerar para resolver um problema que foi criado pelo próprio poder público e poder jurídico. Sim. E uma questão, entre tantas que são muito fortes, realmente acho que não tem como sentir a real dimensão disso, né? Inclusive você é emocionada em contar essas histórias. Acho que realmente muito mais forte é estar lá e conhecer essas famílias, conhecer essas pessoas que são tratadas de fato como coisas. E eu fico percebendo, né? Eu quero até o Anderson, que eu não sou da área jurídica, mas eu queria talvez tentar entender que lógica é essa. Porque onde há 340 famílias em uma pandemia, chegando aí a 3 mil mortes diárias, mesmo assim é tido uma decisão de um juiz para desapropriar e não é levado em conta onde essas famílias estão ali, há quanto tempo, a função social da propriedade, inclusive que nós conversamos no programa anterior com o Joelson. E por que chega a ser feito isso? A comunidade tem valor ali tão forte ao ponto de criar um mutirão, uma coletividade para construir com as próprias mãos uma escolinha, ao mesmo tempo em que a desumanidade no processo. A fala da escolinha que a Juliana traz me lembra muito na mesma semana ocorrendo, não só na Bahia, mas no Distrito Federal. O próprio Tiago Ávila foi denunciar o despejo que está sendo feito na comunidade de catadores, destruíram a escolinha também, a escolinha do Cerrado, tentando demolir as casas. Ele vai denunciar para que isso seja impedido e é dado voz de prisão a ele, né? Então foi muito forte isso também, assim como foi muito forte o vídeo de Juliana e a própria expressão da comunidade em querer, né, que alguma coisa seja feita, e a gente tenta apelar para que a justiça seja feita, mas o paradoxo é a justiça agindo ao contrário ao interesse social, à função social de 340 famílias que querem simplesmente viver uma vida com dignidade. E essa dignidade está sendo cerceada dentro de uma pandemia. E aí, o Anderson, que lógica é essa, cara? Por que há juízes assim? Por que há essa determinação no auge de um projeto de morte, de genocídio, percebermos que é como se nossas vidas valessem muito pouco, menos do que um terreno. Então, queria que você comentasse a respeito disso aí, companheiro, para ver se a gente consegue
entender que fio condutor é esse que está guiando esses despejos, não só em Simões Filho, mas o que nós estamos percebendo pelo Brasil, né? Então, Ailton, tem alguns aspectos, né? Algumas respostas possíveis. Uma é a própria formação do judiciário no país. Ele tem uma caracterização bastante própria, né? No sentido de que ele é forjado com o intuito de proteção da propriedade privada. Então, essa é a lógica central da formação do judiciário, proteção da propriedade. Então, ainda que a Constituição de 1988 tenha feito centenas de promessas de justiça social, função social da propriedade, direitos fundamentais, um rol extenso de direitos fundamentais, direitos humanos, etc., a implementação disso precisa de um judiciário efetivamente comprometido com essa lógica. Mas não é isso que a gente vê na prática, né? Então, os relatos que a Juliana e que a gente escuta em outras partes do país é que o movimento popular precisa lutar para implementar a justiça no país. E, muitas vezes, encontra como seu principal adversário o próprio judiciário. Então, nesse caso específico das ocupações em Simões Filho, o judiciário é um entrave. O judiciário luta contra a justiça. Essa é a leitura central. Essa é a formação do judiciário e também você tem a formação das pessoas que ocupam esses postos no judiciário, que são juízes, etc. Mas, assim, qual que é a formação desses juízes? Quem são esses juízes? Em sua maioria, mais de 70%, em alguns estados, mais de 80%, de homens brancos, de famílias tradicionais, de sobrenomes tradicionais, de famílias centenárias, cujos pais, avós, bisavós, tios, irmãos, também são membros das cúpulas do judiciário, né? Então tem dois aspectos. Uma é a própria formação do judiciário e outra é a formação das pessoas que ocupam esses postos. E aí dá nesse juiz aí, pelo relato que a Juliana traz, eu não conheço a fundo os processos, mas dá para se ter uma noção de que essa formação conservadora, essa formação vinculada ao direito de propriedade que não cumpre a sua função social, essa formação sem diálogo, sem estabelecer oitiva das pessoas nos locais, das famílias, sem conhecer a realidade, assina uma folha de papel, agora não é nem folha de papel mais, agora é online, né? Assina um despacho que aí vai mudar para pior, ou que procura mudar para pior, a vida de centenas de pessoas, né? Porque não são as 300 e tantas famílias, as 360 famílias que estão ali. São milhares de pessoas que transitam por ali, que têm as suas vidas de alguma forma, que se relacionam com aquelas comunidades. É uma economia própria, né, que gira em torno, é consumo, é comércio, ali e fora que depende daquelas pessoas. Então, assim, um camarada que dá uma decisão dessa sem compreender um cenário desse tipo, eu só posso achar que ele vive fora da realidade do nosso país, assim, né? Ele está deslocado completamente, mas a gente sabe que ele é de uma classe social distinta da maioria da população. Por isso que essas classes elas são inconciliáveis, né? Assim, a classe trabalhadora, o povo pobre que sustenta esse país, o povo trabalhador que luta minimamente, como a Juliana colocou, minimamente para ter o seu ganha-pão, para construir a sua casa, para ter escola para o filho tem que construir, porque o Estado não fornece. Então, assim, essa formação, essas pessoas que são a maioria esmagadora da população do nosso país, entram em confronto direto com uma cúpula minoritária de pessoas que, infelizmente, têm a capacidade de dizer, olha, você hoje tem casa, amanhã você não tem. Então é isso, assim, e aí nós aqui, Juliana, na medida das nossas possibilidades, nos colocamos à disposição para se somar com vocês aí, né, com o protagonismo de vocês, mas na medida das nossas possibilidades aí, servir como ressonância das lutas que vocês travam aí no território. Juliana, de fato, companheira, é como se às vezes nós estivéssemos
de mãos atadas diante de uma realidade, né? É como se a justiça estivesse agindo injustamente contra o povo, já que nós somos a maioria da população e a maioria da população é desprovida da materialidade, né? Da propriedade. Então, o latifúndio manda, o Estado obedece e a gente sofre. As gerações nós estamos sofrendo nas costas essa questão de lutarmos pelo mínimo. Nós não queremos tudo, nós queremos o mínimo, né? O mínimo é poder realmente, como você disse no início, querer um bem viver, uma qualidade de vida digna, algo onde nossos filhos possam viver, estudar, aprender, celebrar um pouco da vida, ter o trabalho, ter o pão, e isso não está sendo garantido. É impressionante a quantidade de ocupações que nós vemos no Brasil, também as mulheres, como as mulheres elas estão na linha de frente desse processo, lutando por suas famílias, lutando por essa dignidade. E aí eu às vezes eu fico admirado com a perversão do Estado e nada como uma pandemia para revelar os reais interesses de uma elite que, infelizmente, o judiciário é como se ele realmente se sintam um pouco mais, né? Os juízes se sintam num nível acima, além da sociedade, além da cidadania, se consideram num estágio realmente que não tem ligação com o povo, com a plebe, e por conta disso não tem efeito sobre eles, né? Qualquer decisão sobre nós, independente se nós temos trabalho, se nós temos onde morar, se nós temos a dignidade mínima para manter nossas vidas, porque eles estão realmente isolados numa bolha, em outra realidade que é totalmente alheia e que talvez nós também não consigamos nem imaginar que privilégios eles têm ao ponto de tomar decisões que podem comprometer não só a saúde, mas a vida de centenas de pessoas. Eu me pergunto, inclusive, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a ser tido uma liminar, chegou a ter uma decisão judicial que proíbe despejo durante a pandemia. É claro que o Estado tem negligenciado uma decisão judicial, mas aqui, por exemplo, na Bahia, não tem nada que garanta o mínimo de dignidade durante a pandemia para famílias que estão nessa situação. O que vocês têm assim, a dizer sobre esse processo? O que eu fiquei sabendo, até porque a gente está na campanha, né, o MSTB também está na campanha Despejo Zero, que é uma campanha lançada de vários movimentos sociais, de várias instituições, para dizer que nesse momento de pandemia é uma barbárie, né, fazer despejo. Em alguns estados foi colocado como uma lei, né, não fazer despejo nesse período. Aqui na Bahia foi proposto, foi a informação que eu tive, tá? Informal, assim, sobre quando a gente perguntou, é uma pessoa da comunidade que perguntou ao advogado, e aí, aqui na Bahia, mas se eles podem despejar a gente nesse período de pandemia, o que a gente recebeu de retorno foi que aqui na Bahia teve o projeto apresentado, mas não chegou a virar uma lei, não teve essa legislação que impede, não tem nada que impede em relação a despejo aqui na Bahia. Então é lamentável, assim, porque a gente vive aqui em uma estrutura, assim, de um Estado, né, que é dito, né, de esquerda, e aí colocar uma situação dessa. Mas a nossa situação ainda está muito a nível local, a gente está abrangendo hoje para a Ouvidoria Geral do Estado, para levar hoje para a mediação de conflitos fundiários daqui da Bahia, para que o Estado entre também para fazer a mediação, entendendo que a função do Estado é garantir a moradia, né? É uma função do Estado, é o mínimo para a dignidade humana. Então, ele tem que nos garantir isso, é um direito nosso, e a gente já vai abrindo mão de tantos direitos na nossa sociedade, né? Essa ideia dos pobres, né? Esses corpos subalternos, o tempo todo humilhados, escorraçados, oprimidos aí por vários poderes que pisam na gente, e a gente vai abrindo mão dos nossos direitos. Muitas vezes a gente nem reconhece os nossos direitos. O ato de ocupar é o ato de defender os nossos direitos e de questionar, sobretudo, a propriedade privada, porque a propriedade privada, para muitos juízes e para esse Estado, ela é inviolável, mas os nossos direitos são violados todos os dias. Então, como uma propriedade privada é inviolável,
E o nosso direito à moradia pode ser violado? O direito de 340 famílias, não são 340 pessoas. Né? Eu estava hoje na ocupação, por exemplo, tem um jovem lá de 18 anos que já é pai e que está na ocupação Marielle Franco com a companheira, com o seu filho, e que a mãe dele mora na ocupação Alto da Conquista. Quer dizer, já são duas famílias aí, ó, que chega na ocupação, chega criança na ocupação, já está adolescente. A gente tem realmente esse problema aí na nossa sociedade das pessoas começarem, né, a constituir família muito jovens, principalmente as pessoas da periferia, e aí é falta de várias políticas públicas que a gente não precisa entrar nos detalhes, mas o que eu vejo lá, por exemplo, meninas que chegaram novas e que hoje já têm 2 filhos e que moram lá, então assim, já tem uma terceira geração de família, sabe? A mãe que chegou com uma criança pequena, e essa criança pequena já tem outra criança, já está na segunda geração. E aí já tem os filhos, e aí já está com o seu companheiro, ou está sozinha, mas está construindo outra relação familiar. E isso não está sendo respeitado, isso não está sendo garantido. A nossa ideia mesmo é abrir para a resistência. Eu acho que nada desse país, na história desse país, nada foi dado, nenhum direito é garantido sem a resistência, sem a luta, sem o ato de confrontar. A gente realmente precisa confrontar, porque para quem nasce pobre, preto nessa sociedade, lutar não é uma opção. Ou a gente luta para sobreviver, ou a gente cai no meio do caminho, como muitos e muitos e muitos, principalmente os jovens pretos aí estão tombando. Então, a nossa ideia é lutar, a gente vai lutar, resistir para permanecer. A ideia de sair daquele território ainda não é uma ideia viável, perceptível para ninguém. Porque é isso, é uma construção histórica, é uma construção de luta. E a gente não pode abrir mão da nossa luta. Não é qualquer coisa. A gente não pode abrir mão da nossa luta. Então, a gente vai lutar até o fim. E o que a comunidade está muito forte, muito decidida, é construir esse processo mesmo de resistência. A gente está resistindo aí para os meios jurídicos, a gente está resistindo aí nos atos políticos, nas ações nas redes, mas se for preciso também a gente vai para a rua, porque mortos nós já estamos sem o nosso território, sem nossas casas. Então, enfrentar essa possibilidade de saída é enfrentar uma possibilidade mesmo de morte, de barbárie. E aí acho que a gente já está, para quem não tem, para quem tem tão pouco, perder tudo, já perder tudo mesmo, perder inclusive a esperança de viver. E para quem perde a esperança de viver, lutar até morrer é o objetivo. Então, a nossa ideia é essa ideia, não ter essa possibilidade de saída, revogar essa liminar, e a gente vai revogar essa liminar de qualquer jeito, não tem essa possibilidade para a gente, é irreal. Um ser humano não pode decidir sobre a vida de tantas pessoas. É um ato de injustiça, né? Assim, é um absurdo, não é não é possível, a gente tem que parar com esse país. É uma desordem, uma desconstrução do processo. E a gente vem sofrendo muito, não é só nas cidades, não. No campo, a gente está vendo aí quilombolas com áreas demarcadas sendo despejado. É despejo em vários territórios desse país, em várias cidades. O nosso caso não é um caso isolado. Parece que as coisas são orquestradas, porque parece até que na época da pandemia, quando as pessoas estão com muito medo de sair de casa, de se contaminar com a doença, e eles vêm dando esses golpes na gente, esses golpes que são golpes fortes, mas muitas vezes são a conta-gota, sabe? Em cada lugar do Brasil, em cada território do Brasil, lugares distantes, mas vem acontecendo e vem acontecendo muito na pandemia. Por isso que a gente lançou essa campanha que o despejo é zero na pandemia, mas o despejo é zero em qualquer momento da vida, porque o direito à moradia é um direito inviolável, o direito à moradia que é um direito inviolável. Né? Para onde que a gente vai? Então, acho que a gente tem 2 objetivos. Primeiro, é tentar sensibilizar o Poder Judiciário para que nos escute, para que nos vejam e nos reconheça como pessoas que têm um direito. E o segundo é sensibilizar, e através da nossa luta, das nossas ações, é sensibilizar
as outras pessoas, sabe? Que as pessoas precisam entender que elas não vivem sozinhas ao lado dessa sociedade. Que construir uma sociedade melhor é por escala melhor para todo mundo. Se as pessoas têm escola, têm casa, têm emprego, têm saúde, é melhor para toda a sociedade, todo mundo ganha. Então a gente tem que parar de dizer, de pensar, principalmente, né, fazer essa divisão entre as pessoas, né? As pessoas têm que assumir esse papel. Essa divisão que eu falo, assim, em relação à classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, que é a galera que também que está na classe média, também são trabalhadores. E aí eles têm que parar de fazer essa distinção entre as pessoas que estão no trabalho informal, as pessoas que são assalariadas e as pessoas que ganham um pouco mais. Essas pessoas também têm que reconhecer que o suor do outro vale muito também. Assim como o meu vale, o do outro também vale. Até daquela pessoa que tem pouca escolaridade, daquela pessoa que faz um serviço braçal, mas que é importante, é fundamental para a nossa sociedade. E é isso que a gente tem o objetivo, assim, de construir pontes, principalmente entre nós, e depois construir pontes entre as outras pessoas, para que as pessoas compreendam a importância da luta. Que a gente não luta apenas por um teto, a gente luta pela construção de uma sociedade melhor para todos. E é isso. Eu fico, até que eu ia te perguntar, até para a gente ir para a parte final, sobre quais os possíveis caminhos. Eu acho que aqui nós temos uma leitura complexa, que a gente realmente não tem como esgotar esse conteúdo. É uma luta que a população luta pelo direito de moradia, apesar do Estado brasileiro, que tanto a população do campo como das periferias, né, tem que provar para o Estado que elas são cidadãs e que merecem ter o seu direito social e que precisam ocupar um espaço que não está exercendo sua função para que isso seja adquirido legalmente. Né? Mas, infelizmente, é através do conflito, e como você mencionou, é realmente um enfrentamento que tem sido feito. O Joelson, no programa passado, também ele fala sobre isso. Né? Toda a luta de todos os povos ela é justa porque ela faz parte de uma grande caminhada que é maior para a gente superar essas explorações, essas opressões. E aí, como vocês já mencionaram isso, né? Temos um problema do judiciário, que é desde a formação do judiciário, como ele enxerga a sociedade e a propriedade privada, a origem familiar completamente privilegiada, que é um oposto da nossa. E também Juliana, quando ela menciona que os caminhos agora possíveis é um caminho de sensibilização pelos direitos dessas famílias, né? Numa conjuntura tão complicada como a nossa, que estamos em pandemia, e também a comunidade. Uma das coisas mais fortes que eu vi foi no vídeo em que Juliana está circulando nas redes sociais, que Juliana menciona sobre a real necessidade de fazer frente àquilo ali, e a comunidade em volta das ocupações ali que estavam em volta falaram que só vão sair mortas dali, porque vão lutar até o fim para que aquilo ali seja garantido. E também não tem para onde ir. É uma questão de vida ou de morte. Então a luta ela se faz assim. Anderson, eu também então te peço, meu amigo, para aí você fazer suas considerações finais e também sua análise de como é que nós podemos ter caminhos possíveis aí, de como os movimentos, de como a comunidade pode fortalecer para garantir o direito da sociedade, do povo, do trabalhador, da trabalhadora, ao invés de garantir a propriedade privada de quem já tem tantos privilégios assim. Então, quais são esses caminhos possíveis? E depois eu passo a palavra também para a Juliana, para ela fazer essas considerações finais. E também você, Juliana, falar como as pessoas que estão te ouvindo podem ajudar vocês. De que maneira vocês consideram aí que quem está aí, quem se sensibilizou com essa luta, com essa caminhada que vocês estão tentando fazer para garantir os direitos, né, a dignidade, como é que elas podem ajudar também? Ailton, eu creio que as saídas são várias e a Juliana já apontou muitas delas. Primeiro, aprender com quem já está na luta social, fazendo enfrentamento duro há décadas. O povo negro, as mulheres, as famílias de trabalhadores desse país já travam lutas centenárias. Então, esse é um primeiro passo, aprender, na minha avaliação, aprender com quem já está fazendo luta, casar mecanismos históricos de luta social, que os movimentos sociais já fazem, como as ocupações, os enfrentamentos, a luta direta, as lutas institucionais, as articulações, a mão na massa,
Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Temos aí também uma juventude disposta, mas que precisa, de fato, aprender com os exemplos daqueles e daquelas que já lutam há muito tempo. Então, acho que é isso. O movimento social ele dá uma resposta. A importância de acompanharmos, estar lado a lado os movimentos sociais é justamente essa, né? Porque o movimento faz o enfrentamento direto, enfrentamento concreto, a luta pela vida, a luta pela terra, a luta pela moradia, a luta por saúde, a luta por educação, a luta concreta. Agora, a luta pela alimentação, né? A luta contra os preços dos gêneros alimentícios, a luta pelo auxílio emergencial, que precisa ser um valor digno para a população, né? Porque não tem como ter lockdown assim. Primeiro, sem lockdown, a pandemia permanece. Pandemia permanece, são milhares de mortes diárias, mas só é possível ter lockdown com condições dignas das pessoas se manterem em casa com as suas famílias. Então, assim, a luta ela está posta em todos os âmbitos. Então, acho que é isso. Acho que o bate-papo aqui com a companheira Juliana Santos, do MSTB, dignifica o podcast Sertão de Lutas. Então, acho que é primordial aprender com quem está na batalha, amplificar essas vozes das mulheres e do povo pobre que já batalha há tanto tempo neste país. É isso. Muito obrigado. Diante, né, de tantas necessidades, o que mais a gente precisa agora é que as pessoas se posicionem de alguma forma. E o que a gente pede nesse momento é que as pessoas compartilhem nossos vídeos. A gente está aí com uma campanha, né, durante esse processo todo de despejo. A gente vai publicar um vídeo por dia de pessoas apoiando essa luta. Então eu peço, né, às pessoas que possam fazer, as instituições que estão solidárias, as pessoas individualmente que estão solidárias a essa luta, que acreditam na luta pela moradia, por uma nova sociedade, que elas se posicionem, declarando seu apoio nas redes sociais, que é um meio importante de comunicação agora, que a gente está usando muito na pandemia, que as pessoas possam, né, compartilhar nas suas redes sociais, que possa compartilhar essa nossa conversa também, colocar para os seus amigos, para os seus vizinhos, dizer às pessoas que as pessoas precisam saber do que está acontecendo, que não podem fechar os olhos e pensar que vivem em uma redoma. Então, é isso. A minha consideração final, assim, que não é uma consideração final, mas eu dizer assim, que nesse momento terrível que estamos vivendo, é preciso, é um verbo que Freire usa, que é esperançar. Mas esperançar, ele não tem a ver com esperar. Esperançar, ele tem a ideia de se levantar, de ir em frente, de seguir. Esperançar no sentido de acreditar, de construir uma nova sociedade, uma nova realidade. Que toda essa situação dolorida que a gente está vivendo, ela é algo assim que a gente já vem marcado ancestralmente, né? Os nossos ancestrais sofreram o tempo todo e lutaram e resistiram para hoje a gente ter o mínimo de direito e de voz, que ainda são, muitas vezes, querem nos silenciar, querem nos amordaçar, e que a gente levante nossa cabeça, principalmente isso, dizer para a minha comunidade, vamos levantar nossa cabeça, porque eles querem colocar a gente como nada, mas nós somos muita coisa, nós somos pessoas que resistimos, nós somos as pessoas que construímos esse Brasil, esse país, com os nossos braços, com o nosso suor. Somos as mulheres que perdem filhos diariamente, somos as mulheres que são vítimas de genocídio, somos as pessoas que comemos o mínimo para sobreviver, mas que levantamos a cada dia e levantamos com fé no nosso suor, com fé no nosso trabalho, com fé em todas as crenças possíveis. Levantamos e vamos levantar nossa cabeça, porque só a luta muda a nossa vida. Não existe vida sem luta. Eu já falei, e aí eu vou repetir, que para a gente lutar não é uma opção. A gente não tem a escolha de não lutar, a gente tem que lutar todos os dias, até o momento que existir a injustiça, que seja injustiça em qualquer lugar. Não a injustiça que nós estamos sentindo na pele hoje, cortando a nossa carne,
mas a gente tem que lutar para que acabe todos os tipos de injustiça nesse país, seja injustiça por negação à moradia, seja injustiça em relação à saúde, seja em relação ao racismo, seja em relação ao genocídio que acaba com nossa juventude. A gente tem que lutar o tempo todo, então vamos levantar nossa cabeça e mostrar nossa força, porque nós somos a maioria, nós é que construímos a força, então a gente precisa levantar, e chegou a nossa hora agora de levantar. A gente não vai deixar ser silenciado por uma ação arbitrária, por uma ação cruel, uma ação injusta. Agora é o nosso momento de levantar, mostrar nossa força, porque essa ocupação com esse nome de Marielle não é por acaso. Essa ocupação com o nome de Alto da Conquista não é por acaso. Marielle está presente, seus ancestrais estão presentes, sua história está presente. O Alto da Conquista quer dizer que a gente já conquistou, é a nossa conquista, e a gente não abre mão disso. É uma coisa inegociável. A gente não está aqui para fazer concessão, porque a gente já fez muita concessão ao longo da nossa história, de período de escravidão, de barbárie nesse país. Então a gente já fez muita concessão. Agora está na hora da gente resistir, seguir firme e forte na luta, mostrar a nossa força, porque eles querem nos reduzir a nada, mas nós não somos isso. Nós precisamos contar a nossa história para que pessoas vejam a nossa força e quem somos nós. Nós somos o povo trabalhador desse país, o povo que constrói a história com muita luta, que cria seus filhos e filhas com muita luta. Então, nós somos essa resistência. E a gente precisa ser visto como isso. Porque a gente é o povo massa, a gente é o povo que broca, sabe? É o povo que resiste, é o povo que está na luta, é o povo que constrói essa cidade. Então, que constrói a área do campo, que luta contra o agronegócio, com tantas violências, de tanto jagunço, e a gente que está aí na luta, levantando a cabeça todos os dias e correndo mesmo, correndo sem parar em busca de tudo mesmo, de tudo que é negado a gente. Então é isso. Valeu, companheira. Muito obrigado por aquilo que você está trazendo, por aquilo que você está inspirando as pessoas a resistirem. Então, para quem está com você também lá na ocupação, em Simões Filho, Marielle Franco, no Alto da Conquista, todos vocês que estiveram nos escutando, não deixem nunca de resistir, porque nós, de fato, historicamente, assim como Juliana disse, tudo que conseguimos e conquistamos na história do Brasil foi com muita força, foi batendo de cara com a violência do Estado. Então, esse Estado ele nunca olhou para a gente com bons olhos. Nós que temos que provar para eles que somos os Brasil. O Brasil é nosso, não é de uma minoria, somos a maioria. Assim como disse o Joelson, somos os 90%. Então, eles vão ter que nos respeitar. Então, resistam. Estamos aí para somar forças. Eu sei que não é a última vez que vamos nos encontrar, ainda nos veremos nessas trincheiras de luta. E vamos lá. Firmes e fortes, acompanhe o MSTB nas redes sociais, eles estão postando materiais, estão também pedindo ajuda na medida do possível para a gente compartilhar e fazer com que isso chegue mais longe. Então, se você chegou até aqui, compartilhe também um pouco para a gente conhecer essa realidade, conhecer essas pessoas, essas guerreiras, esses guerreiros que estão aí no dia a dia. Então é isso, pessoal. Aqui nós terminamos mais um episódio do Sertão de Lutas e novamente agradecer a Juliana por estar aqui conosco. Grande abraço, companheira. Estamos aí firme na luta. Valeu, valeu, obrigada mesmo a vocês. Gratidão aí pelo apoio, pela parceria na luta aí. Olhe, a neda acabou.